Parte 3. Mais ou menos assim. Vamos... Então, olha só. Vamos falar agora um pouco sobre doenças pulmonares obstrutivas. Ou, melhor dizendo, doenças pulmonares que produzem um padrão respiratório obstrutivo nos testes espirométricos, ou nos testes de função pulmonar. Quando a gente fala em obstrução, padrão obstrutivo, esse padrão obstrutivo ele pode ocorrer como uma obstrução mecânica das vias aéreas, dessas vias aéreas, e essa obstrução mecânica ela pode ser um tumor, pode ser um objeto estranho, pode ser um plug mucoso que pode estar obstruindo em qualquer parte das vias aéreas o fluxo de ar para os pulmões ou de fora para fora dos pulmões. Eu posso ter também um aumento da resistência ao fluxo. Aumento da resistência das vias aéreas. Aumento de resistência ao fluxo. O aumento de resistência das vias aéreas é quando a luz das vias aéreas diminui, porque elas estão inflamadas, elas estão espessadas, edemaciadas. No caso, por exemplo, de bronquite crônica, ou quando a destruição do parênquima pulmonar no enfisema faz com que essas vias aéreas percam sustentação e elas desabam. Ok? Então, o enfisema também faz aumento de resistência ao fluxo. Ou, por último, essas doenças obstrutivas, elas podem ter uma tendência a broncoconstricção. Então, ou eu posso chamar isso aqui de hiperreatividade brônquica. Ok? Isso acontece, essa tendência à broncoconstrição acontece mais comumente em doenças como a asma, em que eu tenho uma via aérea normal e por um gatilho, frio, exercício, antígeno, que provoca uma reação alérgica local, eu tenho então uma broncoconstricção reativa a esse estímulo. Ok? Então, esses seriam os padrões gerais obstrutivos. E aí a gente vai falar de cada uma delas, do enfisema pulmonar, da bronquite crônica e da asma. Ok? Enfisema, vamos começar pelo enfisema. Enfisema, etimologicamente falando, é inflado, distendido, inflado, cheio de ar. Ok? O que acontece é que costuma ter na estrutura normal dos pulmões. Aqui eu tenho um alvéolo, aqui eu tenho um outro alvéolo, e aqui eu tenho outro alvéolo. Ok? Tem 3 alvéolos aqui diferentes. E aí um processo inflamatório, ele
destrói essas paredes entre os alvéolos. E aí, de repente, eu tenho um alvéolo único. Como ele destrói o colágeno associado aqui, esses alvéolos eles começam a ficar, então, mais dilatados, menos elásticos. Como eles ficam menos elásticos, após eles se insuflarem, eles têm uma dificuldade de voltar para o tamanho normal. Então, após o ar entrar aqui dentro desse alvéolo gigante, insuflado, inflado, ele tem uma dificuldade para sair, porque eu tenho perda de elasticidade, perda da elasticidade. E aí, por causa disso, todo esse processo inflamatório aqui, que destrói por meio de proteases, que destroem colágeno aqui, você perde a sustentação também. E aí essas vias aqui, elas desabam, elas colapsam. E aí elas ficam mais estreitas, porque ficam colabadas. E aí faz com que o ar entra, mas o ar é impedido de sair de dentro dos pulmões, certo? Então você vai ter um acúmulo de ar nos pulmões. Esses enfisemas, inclusive, nas imagens de tomografia, eles podem ser vistos como grandes bolhas de ar nos pulmões. E aí fica fácil entender que, a partir disso aí, você tem uma diminuição da área de troca gasosa dos pulmões e uma dificuldade, então, de botar oxigênio para dentro, tirar o CO2 para fora. Ok? A causa mais comum desse tipo de lesão aqui, o fator etiológico mais comum desse tipo de lesão aqui é o tabagismo. Mas, menos comumente, eu tenho a deficiência de alfa-antitrypsina, que, além de produzir essa destruição da arquitetura pulmonar normal, ela também produz cirrose hepática, doença hepática crônica. Okay? Aqui, a deficiência de alfa-1-antitrypsina é uma doença genética, então você vai ter uma doença pulmonar em pacientes mais jovens do que você veria num paciente com tabagismo, com alta carga tabágica. E aí, o excesso de ar, então, o princípio é você perder a elasticidade do alvéolo, perder superfície de troca gasosa e colabamento das vias aéreas terminais, aumentando resistência ao fluxo expiratório. Padrão obstrutivo do fluxo. E que sintomas isso pode produzir? Então, primeiro, se o ar entra mais fácil do que sai, o período expiratório é mais prolongado. Demora mais para o ar sair. Então, demora mais. Então, a inspiração é curtinha, a expiração é longa. Às vezes, o paciente enfisematoso, ele sopra. Ele tem uma respiração de soprosa, ele fecha um pouquinho os lábios. Isso aumenta a tendência de abrir mais os alvéolos para tentar sair. Okay? Por causa disso, o uso de musculatura acessória para poder expirar. Okay? E tempo, inclusive, para inspirar. Como aqui está fechado, né?
o ar, na hora que sai aqui, é como se fosse um balão em que você, depois de soprar, para esvaziar, você fecha aqui a saída e deixa um pouquinho de ar passando, ele vai sair num ruído. E aí ele vai produzir sibilos, que inicialmente são sibilos expiratórios. Você vai ter um pulmão hiperinsuflado. Então, quando você vê, geralmente um pulmão no raio-x, ele tem essa cúpula diafragmática, e aí você vai ver um pulmão maior e com retificado, essa base, que fica retificada porque ele está super insuflado, empurrando o fígado para baixo. Muitas vezes, empurrando o fígado para baixo, o fígado começa a ficar palpável no exame físico aqui à direita. E, com o tempo, toda essa deformidade dos pulmões vai levar a uma alteração da estrutura do tórax. Então, de tanta musculatura acessória para tentar abrir os pulmões, hipertrofiando, levantar as costelas para usar muito o pulmão para poder respirar, eu começo a ter um aumento do diâmetro antero-posterior do tórax, e aí o tórax começa a ficar mais quadrado. O tórax geralmente é assim, né? Visto de lado, o tórax é assim. O diâmetro lateral é maior do que o diâmetro antero-posterior. Com o tempo, com o remodelamento dessas vias aéreas, as mudanças de musculatura e de vias aéreas, essa estrutura começa a se modificar. E aí o tórax começa a ficar em forma de tonel. Tórax é tonel. E tudo isso por causa do excesso de ar preso dentro dos alvéolos não elásticos ou pouco elásticos, certo? Como detalhe, é que todo esse processo aqui é um processo inflamatório. Então, eu tenho invasão de antígenos na mucosa pulmonar, e essa invasão desses antígenos através da barreira epitelial, inclusive fugindo do sistema mucociliar que tira esses antígenos de dentro dos pulmões, porque eles também são destruídos, por exemplo, pela fumaça do cigarro. Você tem então a presença desses antígenos locais que vão ativar a presença de macrófagos locais que vão apresentar antígenos. Esses antígenos vão iniciar uma série de cascatas inflamatórias, produzindo citocinas quimiotáxicas que chamam mais células, trófilos, outros polimorfos nucleares, eosinófilos e assim vai, além de uma estimulação linfática pelo tecido linfático associado ao brônquio, com estimulação de linfócitos CD4 e CD8. O que acontece é que esse processo inflamatório ele produz uma série de proteases. Essas proteases elas acabam por destruir essa barreira epitelial do pulmão, deixando ele mais sujeito a novas lesões, além de perpetuar o processo inflamatório local. E aí você tem, após a destruição dessa barreira epitelial, você tem então uma quebra você tem um tipo de protease que chama elastase, que vão quebrar colágeno associado a manter essa estrutura mais elástica. Então, quando quebra essa elasticidade,
isso era um balão e agora vira um saco de couro, em que se você enche de ar, você não tem essa elasticidade para poder voltar ao tamanho normal. Isso por causa dessas elastases, que são uma espécie de protease que quebram essa lâmina elástica dos pulmões. E aí, ao mesmo tempo, você tem, então, como todo processo inflamatório, você tem um processo de reparo. Então, a tentativa de reparar essas lesões epiteliais iniciais aqui vão produzir um remodelamento das vias aéreas. E nesse remodelamento você tem uma série de alterações que perpetuam o quadro clínico, perpetuam o processo localmente. Então você tem, por exemplo, uma hiperplasia das glândulas produtoras de bulbo. Eu tenho edema bronquiolar, eu tenho hipertrofia da musculatura brônquica, hipertrofia da musculatura brônquica. E todos esses, além de, em algum grau, eu tenho fibrose. Então, a estrutura que seria uma estrutura bonitinha de via aérea, ela começa a ficar mais se deformada. E isso acaba levando, então, a um estreitamento das vias aéreas com aumento da resistência ao fluxo. Aumento da resistência ao fluxo de ar. Ok? O enfisema, essa dilatação das vias aéreas que eu citei aqui, ela tem basicamente três tipos de dilatação. Deixa eu abrir aqui uma coisa. Assim. Eu tenho 3 tipos de enfisema. Eu tenho centrolobular, ou no lugar de lóbulo, acinar, ou centro-acinar. Eu tenho o panlobular, pan-acinar. Eu tenho paraseptal como características morfológicas do enfisema. O enfisema centrolobular, mais ou menos assim. Os pulmões, eles têm uma distribuição mais ou menos de favos de mel. Tem uma estrutura mais ou menos assim. O que acontece é que esse aqui é um ácido, que cada estruturazinha dessa em favo é um ácido, um glóbulo, que é a unidade básica da estrutura do pulmão. Vocês lembram disso, não lembram? Acho que sim. O centrolobular, então, vai produzir uma dilatação central nos ácidos. Vai ver algo parecido com isso aqui, ok? Então você vai encontrar no centro dos ácidos uma dilatação dessas vias aéreas. Essa aqui é a centrolobular,
o centro acinar, ela está localizada, então, nos brônquios mais proximais, mais para o centro da árvore respiratória. Eles estão relacionados ao tabagismo. Ok? Beleza. A outra, pan-acinar, novos ácidos. Novos ácidos. E aí, nesse caso, você vai ter o pan-acinar. O pan-acinar, ele tem uma lesão que pega todo o ácido. Dilatações inteiras, pega o ácido inteiro dilatado. Os enfisemas panlobulares ou pan-acinários estão relacionados à deficiência de alfa-1 antitripsina. Tá? Geralmente, nos segmentos pulmonares mais inferiores e mais distais. Aqui é mais proximal, aqui é mais proximal e distal. Pega tudo, passa. E o paraseptal, ele vai ter um desenho mais ou menos assim. Então, aqui é a parte mais distal aqui. Tem aqui na periferia. Eu tenho aqui na periferia paraseptal. Eu tenho, então, lesões aqui, próximas à pleura paraseptal, tá? E aí ele envolve estruturas mais distais. Essas lesões, elas acabam sendo mais periféricas e com maior risco, nesse caso, né, de romper para o espaço pleural de pneumotórax. Ok? Isso. Então são as três formas morfológicas de enfisema. Isso são todas noções de patologia macroscópica. Você vê no enfisema paraseptal, às vezes, a formação de grandes bolhas de ar nessa parte vizinha à pleura. E essas grandes bolhas é que podem correr o risco de lesão. Certo? Próximo.